Petróleo a US$ 100 o barril. Quais os impactos, principalmente para o agronegócio? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E há algum tempo eu não produzo conteúdos, a agenda estava completamente tomada, mas hoje estou de volta e para falar sobre petróleo a US$ 100 o barril. Parece que agora vai, será? Vamos ver já já alguns dados que podem nos indicar realmente se a commodity tem força para chegar nos US$ 100 e se ele chegar lá, quais são os impactos aí, principalmente para o agronegócio, para a produção das commodities agrícolas aqui no Brasil. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero dar alguns avisos. Eu fiquei algum tempo sem produzir conteúdo no YouTube e nós estávamos reestruturando o nosso pacote de conteúdos, a maneira como nós vamos produzir conteúdos. E hoje eu estou gravando esse vídeo 17 de janeiro de 2022 e a partir de quarta-feira, agora dia 19, eu começarei a fazer a primeira hora do agro, uma abertura de mercado, algo de no máximo 30 minutos, falando sobre as principais notícias, mostrando as cotações em bolsa, comentando alguma notícia mais relevante. E esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7h50 da manhã, já para nos deixar preparados para o que pode acontecer durante o dia. Então será um programa bem legal, vez ou outra eu trarei um convidado para comentar sobre algum tema específico, e a ideia é abordar de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem didática e simples, sobre o que pode acontecer naquele dia no mercado das commodities, mas aqui principalmente para o mercado do agronegócio, as commodities agrícolas. Esse programa começa agora na próxima quarta-feira. Já entrando no nosso tema sobre petróleo, voltou a conversa de petróleo a US$ 100 o barril. E digo mais ainda, muitas casas de análises, muitos bancos já colocam a commodity a US$ 125 no final deste ano e US$ 150 no ano que vem. E esse parece realmente que é um tema que ele não sai da pauta. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu sou bem simpatizante com o petróleo a US$ 100. Eu acredito que ele deva realmente chegar nesses patamares no início do segundo semestre. Porém, eu também tinha uma expectativa que ele voltaria a US$ 85 após o feriado chinês que começa agora dia 1º de fevereiro. E as cotações se anteciparam à minha análise, como se eu fosse alguém para ditar alguma tendência de preços, mas o fato é que as cotações já chegaram a trabalhar, já estão trabalhando acima de US$ 86 o petróleo do tipo Brent e o petróleo do tipo WTI nesse exato momento cotado a US$ 84. Então são os mesmos patamares de preços que nós tivemos na máxima lá no finalzinho, lá no terceiro trimestre do ano passado. Eu tenho certeza que essa volta das cotações desses patamares foi um tremendo balde de água fria naqueles que acreditavam que o petróleo não teria força para lá. E agora nós estamos vendo como que realmente os fundamentos eles estão colocando peso nas cotações. Já comentei em outros vídeos também que commodities, elas movem-se, as tendências de médio a longo prazo, elas movem-se baseada nos fundamentos. Não tem como fugir de uma análise fundamentalista em commodities para tentar determinar qual é a direção que os preços vão se encaminhar. Naturalmente, para quem é investidor e opera no curto prazo, com operações de day trade, swing trade, operações de curtíssimo prazo, o fundamento não interessa tanto, né? Nós temos que ir para as correções técnicas e em cima de indicadores. Mas para nós que trabalhamos com gerenciamento de risco ou fazemos especulações de médio a longo prazo, os fundamentos são determinantes para a direção de preços e colocamos análise técnica ali para corroborar a análise, nos dar pontos de entrada, pontos de saída das operações. E é o que o mercado tem mostrado agora. Realmente, aquele desbalanço, aquele desequilíbrio entre a oferta e a demanda
produção de petróleo versus a demanda de petróleo é o que tem movimentado os preços agora nesse momento. E aqui eu quero começar partindo do lado da demanda, porque commodities energéticas, eles têm sazonalidade pelo lado da demanda. E eu fiz outros vídeos mostrando que dezembro é um período sazonalmente de baixa nas cotações do petróleo e ela começa a mudar essa tendência no mês de janeiro, chegando ao pico do consumo do petróleo americano no mês de junho, especificamente até no dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, é o dia que acontecem as viagens de uma maneira mais intensa lá em solo americano. Mas o fato é que agora nós já estamos nos encaminhando para o início do comportamento de alta dos preços. E uma coisa que me chama a atenção, para quem não sabe, eu também sou um trader do mercado físico de petróleo, isso acaba dando uma ajudinha na hora de fazer uma análise do mercado de petróleo, porque nós negociamos realmente o que está acontecendo no mercado. Então não é só uma tela que está aqui na minha frente, senão eu participando do mercado. E uma característica que me chama a atenção em cenários quando começa a ter uma restrição de oferta, nem todos os negócios de petróleo, eles acontecem na bolsa ao mesmo tempo. Nós operamos com muitos negócios através de swaps. Então eu também negocio bunker marítimo, por exemplo, eu não só vendo petróleo, mas eu faço um swap, uma troca entre bunker marítimo e petróleo. E grande parte das vezes, das negociações, nós negociamos um tipo de petróleo pelo outro, operando só através do prêmio, que é aquela força extra que o comprador tem que fazer quando o produto está no porto para embarcar. Esse prêmio ele pode ser positivo ou negativo em relação ao contrato futuro. Mas quando as coisas começam a acontecer no mercado físico, e nós vemos que na bolsa o mercado está um pouquinho atrasado nesse movimento, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o milho, agora aqui no Brasil em relação a B3, nós podemos ver, na verdade, movimentos mais fortes na bolsa um pouco mais à frente, porque os dois têm que se encontrar em algum momento. E é esse fato que tem me chamado a atenção agora. Há uma intensidade maior de negócios acontecendo no balcão, no OTC, do mercado físico, com compradores de petróleo negociando diretamente com vendedores, e há um movimento de construção de estoques, de garantia, de abastecimento, e agora que o mercado físico está começando a ser refletido lá na bolsa. Por isso que os especialistas esperam uma continuidade do rally de preços. O primeiro fato que me mostra essa condição é esse gráfico aqui, que é o gráfico da arbitragem entre o petróleo Brent e o petróleo da Arábia. Você vê que nós estamos na máxima desde, vamos colocar uma linha, fica mais fácil para nós identificarmos, desde novembro do ano passado, e ele trabalhou de setembro a novembro acima desta linha. E aparentemente nós estamos indo para esse caminho. Esse daqui é um outro gráfico que ele é bem interessante, que ele mostra os preços físicos do Mar do Norte versus o Brent. E ele realmente está trabalhando acima das cotações agora do final de ano, que é aquele período sazonal que eu comentei com vocês, de baixa das cotações, e ele começa a trabalhar já nos mesmos níveis de outubro do ano passado, mostrando realmente que há uma demanda muito forte no mercado físico. Outra coisa que começa a chamar a minha atenção são os estoques baixos na China de commodities energéticas no geral, tanto carvão, quanto gás natural, quanto petróleo. A China ela utilizou muito seus estoques estratégicos de petróleo e agora já estão bem abaixo do recomendado pela Agência Internacional de Energia, que são de 90 dias de uso, baseado na capacidade de importação. Mas nós temos visto também os dados vindo lá da China, a economia está desacelerando. Eu acredito que a China tem um grande dever de casa, que é arrumar a sua casa nesse primeiro semestre, então ela vai tentar incentivar a iniciativa privada a fomentar o crescimento econômico, afinal, se a China não crescer, aí sim ela entra num grande problema, porque a dívida fiscal do país é a maior do mundo,
e um país só consegue saldar a sua dívida com receita fiscal, e receita fiscal só vem através de crescimento econômico. Mas o governo como Estado, a China como Estado, ela tem um grande desafio pela frente, que é o setor imobiliário, onde a bolsa estourou, se não estourou, ela foi desinflada de uma maneira muito abrupta. Nós vimos ali as principais incorporadoras do país em default ou risco de default. Então, há essa questão que a China tem que resolver por lá, e há também uma crise energética, e essa crise energética ela não afeta só a geração de energia, aumentando o preço de energia elétrica, energia térmica e tudo mais, ela afeta a produção industrial do próprio país. Nós vimos o que aconteceu com o minério de ferro, agora nós estamos vendo aqui que o rally na alta do gás natural levou aos fertilizantes, tanto que a China limitou as exportações de fertilizantes. Ela não retirou essa limitação ainda, porque ela está visando, claro, buscar um equilíbrio ou garantir o abastecimento para a sua própria produção. E a China, nesse sentido, ela tem planos muito ousados. Ela já anunciou no final de 2020 o seu plano quinquenal para os próximos 5 anos, e dois pontos naquele momento chamavam muito a atenção, que era a autossuficiência na produção de suínos, porque hoje ela importa, o Brasil é o quarto maior exportador de carne suína para a China, o maior exportador é a Alemanha, depois vem a Espanha. O Brasil está em quarto colocado, então ele tem uma relevância, mas não é tão grande assim. E a China ela buscará 90% de autossuficiência. Para ela conseguir esse 90%, ela vai ter que aumentar a sua produção agrícola. E a capacidade que ela queria chegar na produção da autossuficiência de milho era de 80%. Hoje a China ela produz mais de 220 milhões de toneladas e ela importa. Ano passado foram 29 milhões, esse ano a expectativa é 26 milhões de toneladas de importação. E agora, mais recentemente, a questão de uma semana atrás, 2 semanas atrás, o governo da China anunciou que vai aumentar em 40% a produção de soja. Hoje está em torno de 16 milhões de toneladas, ela quer chegar a 22, 23 milhões de toneladas. Longe da capacidade e da necessidade, da demanda, que gira em torno de 102 milhões de importação, esse ano talvez dê uma reduzida, mas o fato é que essa energia, o custo de energia, ela afeta o fertilizante, custos de processamento, custo de produção de outros insumos que o país precisa para sobreviver. E o petróleo ele está dentro desse cesto que possivelmente esteja com os preços numa tendência de alta, puxados também pela demanda chinesa. Mas o que mais me preocupa na questão do petróleo não é tanto a demanda, porque a demanda ela não cresce abruptamente, ela não vai do nada, ela sai de 100 milhões, ela pula para 105 milhões de uma semana para outra. É algo que ele é construído. Porém, a velocidade na oferta agora está muito menor do que a velocidade da demanda. Alguns fatos que me mostram aqui, eu já vou compartilhar com vocês. A tela está compartilhando? Saiu uma matéria, né, na semana passada no site da Reuters, como de costume, essas matérias elas estarão no descritivo do vídeo, onde ela diz que o JP Morgan ele possui um índice lá da OPEP chamado The Spare Capacity. Olha, já não sei nem falar o negócio, que é a capacidade de produção da própria OPEP. E esse ano ela prevê que esse número cairá para 4%, aqui ó. Ele cairá para 4% ante 13% do final do ano passado. Então, o que eu acredito nesse sentido? Que a OPEP ela está adiando o aumento da produção, e eu já fiz um vídeo sobre isso também, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui, que eu acredito que a OPEP não tem todo esse poder de aumento, toda essa capacidade de aumentar a produção. E eu tenho visto vários indicadores que começam a corroborar uma análise que eu fiz no dia 1º de novembro. Porque a OPEP não é só Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Há outros países muito importantes e muito relevantes na própria produção de petróleo. E além disso, a OPEP, como eu costumo falar, não é uma reunião de amigos que todo mundo pega um na mão do outro e fazem felizes aumentando a produção de petróleo da maneira que eles querem. Há linhas de cortes de produção.
Então, se a maior parte dos países não tem capacidade de aumentar essa produção e a Arábia Saudita tem, por exemplo, ela não pode simplesmente, com a produção dela, compensar a deficiência desses outros países, porque ela possui uma linha de corte de produção, que é essa tela aqui. Então, essa foi a produção relatada no dia 31 de dezembro, essa era a prévia que o mercado espera, e essa é a base, a linha de base de corte de produção. Então, Argélia abaixo da linha de corte, Angola muito abaixo da linha de corte. Angola é um dos países que eu tenho comentado que tem uma carência tremenda de logística, de capacidade financeira, de capacidade operacional, e ela não vai conseguir aumentar essa produção de uma maneira muito rápida. O Congo abaixo da linha de porte, Guiné, esses países já têm menos relevância, né? O Iraque, 4,6 milhões, 4,23 abaixo da linha de corte. A Nigéria, que é outro país muito importante na OPEP, dá para ver pelos números dela aqui de 1,41 milhões de barris. Ela não tem capacidade de chegar nesses 1,8, conflitos políticos, falta de capacidade de investimento, falta de capacidade operacional, problemas logísticos, sucateamento do equipamento de petróleo e gás do país. A Arábia Saudita é o país que mais está próximo da capacidade, da linha de base da capacidade de produção. Ela tem 11 milhões, ela está com 10 milhões. Então, a Arábia Saudita, sim, ela tem essa capacidade de aumentar essa produção, e o Emirados Árabes Unidos, com a capacidade de 3,1, produzindo 2,88 milhões de barris. Então, esses dados aqui me mostram que, pelo lado da oferta, a OPEP ela vai manter, e já foram 2 ou 3 negativas a Casa Branca do aumento da produção, é porque ela realmente não tem capacidade de produção no que eu acredito. Talvez ela tenha, mas eu acredito que ela não tem. E esse spare capacity que o JP Morgan mede, ele vem a corroborar essa análise. Ou seja, se hoje nós temos 13% de capacidade de aumento de produção, e esses 400 mil barris, o avanço mensal disso vai reduzir essa capacidade chegando a 4%, como que ficará a oferta de petróleo lá na frente se nós não temos como aumentar essa produção? Isso poderia vir dos Estados Unidos, através da produção de gás de xisto. Mas o presidente Biden arrumou encrenca com os produtores de petróleo durante a campanha eleitoral lá atrás, quando ele fez a campanha verde. Eu sou ESG, eu sou ambientalista, vou virar vegano. Não, agora eu exagerei. Mas o fato é que a política verde de Joe Biden atrapalhou demais a indústria petroleira. Tanto que agora ele se colocou e ele está entre as cordas, entre a indústria petroleira exigindo que seja desobrigado a compra de mandatórios dos RNs, que é um certificado que refere-se à mistura de biocombustível lá nos Estados Unidos, de etanol na gasolina e de biocombustível de soja no óleo diesel, e o agronegócio, porque os preços dispararam, a inflação acabou pegando, o preço de gasolina, diesel disparou demais, mexe no valor do transporte, e agora a indústria quer que o Joe Biden retire essa obrigatoriedade, porque esses RNs dispararam demais. E a manutenção desse percentual vai puxar novamente a inflação, porque os combustíveis eles são calculados através do preço de paridade de importação, e o barril de petróleo a commodity, afeta diretamente, o preço afeta diretamente a formação de preço. Do outro lado, há um agronegócio, que é um dos maiores setores dos Estados Unidos, e se o Joe Biden reduz a obrigatoriedade dos mandatórios ou o percentual de mistura, ele vai reduzir a demanda pela produção agrícola, vai derrubar o preço das commodities, e aí o agronegócio não quer isso também. Então, uma política errada, falando que não devia no momento errado, colocou o Joe Biden numa posição agora. E o Petro, então, voltando, a indústria de xisto, ela acabou, além, claro, da quebradeira que teve lá no ano 2020, quando o preço foi para valores negativos, muita dívida e tudo mais, acabou afetando muitas indústrias e muitas pequenas fecharam as portas. Mas as que se mantiveram agora no mercado, elas não estão investindo dinheiro na produção de shale gas, não há perfurações novas, não há sondas rig sendo ativadas, o ritmo é muito lento agora, e o dinheiro que entra
para a indústria de shale gas está sendo revertido para os acionistas, ou para a diretoria, como bônus, como pagamento de dividendos e tudo mais. Até quando que esse cenário irá perdurar? Eu não tenho ideia. O fato é que as indústrias elas reduziram realmente a sua capacidade de investimento, o seu CAPEX para investimento. Você vê que esse daqui que está na tela agora é o CAPEX da Exxon, e quanto mais alto aqui nesse gráfico, menor é o CAPEX para investimento, e nós estamos agora com 5,2 bilhões, um valor que lá em 2015 chegou a 54 bilhões, e todas as indústrias de petróleo nos Estados Unidos, elas estão nesses patamares de investimento. Então, esses fatos não vão colocar oferta de petróleo agora no curto prazo. Lá nos Estados Unidos, o que poderia, por exemplo, acabar ajudando a regular esse cenário? Seriam os estoques. Mas esse é o último relatório da AEA, Agência de Energia Norte-Americana, e nós vemos aqui que crude oil, a mudança, ó, queda nos estoques comerciais, excluindo as reservas estratégicas. Lá no Golfo, queda nos estoques, reservas estratégicas, queda nos estoques também, ó, 44 mil barris de queda comparando no ano. Capacidade de refino, ela aumentou. Estoques lá em Cushing, que é o único local autorizado à Bolsa de Nova York a receber petróleo, queda nos estoques. Então, esse cenário que poderia relativamente ajudar a manter o preço do petróleo num perfil mais equilibrado, em cotações mais equilibradas, nós não temos. Como eu sempre comento, commodities trabalham em oferta, demanda e estoques. Se a demanda está retomando, por mais lenta que seja, a oferta não consegue acompanhar, o preço sobe. O regulador desse mercado, que poderia segurar um pouco os preços, que são os estoques, estão caindo. Então, nós temos dos três elementos, 2 elementos que acabam puxando para a alta. Então, de uma maneira geral, esse é o cenário que eu tenho para o petróleo. Para finalizar, qual que é o impacto para o agronegócio? Aumento de custos. Alessandro, isso nós sabíamos, mas como? Nós já vimos a gasolina aumentando na semana passada, a diesel também, e isso que o PPI foi calculado a $80 o barril, 82 dólares o barril Brent. Agora nós estamos a $86 o barril. Se o dólar não ceder a 5,45, a 5,40, em mais 2 semanas, nós veremos novamente aumento de preços dos combustíveis. Se o petróleo chega a $100 o barril, nesses patamares de preços, prepare-se para a gasolina a R$ 9,00, R$ 10,00 o litro. Vai depender também da cotação do etanol. E ali eu acredito que esse tipo de inflação, sim, vai pressionar o governo para alguma medida de subsídio, de alguma maneira, porque vai ser inviável para o transporte, principalmente, porque aí mexe no valores de fretes, bancar um frete, um óleo diesel aí a R$ 7, R$ 8,00, a gasolina a R$ 9, R$ 10. Não estou dizendo que vá para esses preços, mas a tendência numa continuidade do rally do petróleo, aliado a uma estabilidade de câmbio nessa faixa de R$ 5,50 a R$ 5,60, certamente nós veremos o custo de transporte aumentando. Além do aumento do custo na produção agrícola, safras muito abundantes, não é essa agora da soja que nós teremos uma quebra forte, mas, por exemplo, o milho safrinha, que há uma expectativa aí de 81, 82 milhões, e vamos torcer para que não venham as geadas no meio do ano para fazer uma quebra. E realmente chega essa oferta no mercado. Para o ano que vem, um incremento na área americana, aumentando a produtividade na área americana. Nunca vi Laninha há 3 anos, então esse é o último ano do Laninha. A safra de soja verão com tendência de queda de preços por essa oferta maior nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda, nós podemos realmente ter uma inflexão de custos muito altas com o preço da soja caindo lá em janeiro, fevereiro de 2023, já no safrinha 2022, enquanto custos de transporte, custos de fertilizantes, custos de manutenção de maquinário vão estar em patamares bem altos. Para o produtor, o indicativo de compra, tanto de cerealista, de tradings, de esmagadoras, de processadoras, de frigoríficos, de confinamentos, se o preço do transporte ele aumenta,
Nós, como produtores rurais, não somos formadores de preços, nós somos tomadores de preços. E esse aumento de custo, ele vai refletir no basis, que é a diferença do preço do mercado físico em relação ao contrato futuro negociado na bolsa. Quanto mais alto é o custo de frete, menor vai ser o basis pago pelos compradores. Então, não adianta eu ter um rally forte mantendo as cotações em Chicago em patamares altos, ou o prêmio de exportação estar em patamares altos, ou a taxa de câmbio estar em patamares sustentáveis, se o frete interno chega a um nível tão alto que aumenta o meu custo de transporte, que o basis regional, principalmente das regiões mais afastadas dos portos, ele vai pesar e muito nas cotações do preço do mercado físico. Então, esse é o gerenciamento de risco que nós temos que ter, que nós temos que avaliar, acompanhando a possibilidade muito real do petróleo chegar a $100 nesse primeiro semestre, acompanhar a taxa de câmbio, porque o Safrinha 22 agora, para quem não comercializou ainda, ficar atento a esses indicadores e tentar travar o máximo possível dos custos de produção, aí não é só venda, é a relação de troca, mas já começar a prestar atenção para as safras de verão 23, porque o risco lá realmente é grande, ainda mais se os fertilizantes não derem um refresco com queda de preços, que eu acredito que pelo menos nos próximos 6 meses nós não teremos este cenário. Vamos torcer para eu estar errado e que os preços realmente caiam no momento que nós costumamos comprar fertilizantes, que é mês de agosto e mês de setembro. Então, espero que você tenha gostado da volta da produção de conteúdo aqui no canal. Comenta, me passa o feedback que você achou. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para o canal crescer e nos vemos amanhã às 7, amanhã não, desculpa, na quarta-feira às 7h50 da manhã, na primeira hora do agro, abertura de mercado. Por enquanto é isso,